Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa live da noite. Eu estou retornando novamente a esse trabalho que eu tinha parado um pouco, gente, mas para meu aperfeiçoamento. Para esse trabalho que eu venho desenvolvendo, de estar junto a vocês, de orientação para vocês. E eu sempre falo assim, não estou me metendo na vida de vocês, mas eu quero ser uma pessoa que caminha lado a lado para quem necessita de tudo isso que eu ofereço, tá certo? E nesta vida eu acho que todos precisam de todos e todos aprendem com todos. Bom, eu vou começar uma sequência de lives que será a cada 15 dias, mas o assunto de hoje ele tem uma importância primordial. Ele vai ser a base para todos os assuntos que eu vou falar, ou seja, digamos que essa é a semente, tá certo? É a mãe de todas as lives. Por quê? Porque dentro do que eu falo e dentro de todas as dificuldades que as pessoas, quando elas me procuram, como tirar a fralda, como tirar a chupeta, por que é que meu filho não come, por que é que meu filho faz birra, por que é que meu filho tem dificuldade de aprendizado, ou seja, são partes comportamentais. Nesse processo, nesse trabalho, gente, eu não vou falar de doenças. Este canal, ele é exclusivamente para o meu trabalho de orientação para pais, mentoria para pais, processos com as crianças de coaching, né, através do método Kid Coach, do adolescente, tá certo? E do Parent Coach, ou seja, a família, o equilíbrio da família, tá certo? Não tem nada a ver com a parte de doenças. Bom, como eu sempre digo que nós não nascemos nessa vida por acaso. Nós não nascemos por nascer, nós não somos filhos de quem somos ou pai de quem somos por ser. Ou seja, qual o grande motivo de nascermos nesta vida, né? De meu Deus, nessa terra? Eu sempre digo que é o crescimento da nossa alma, é o crescimento da nossa essência. E isso ou seja, o nosso ser, a nossa essência maior, ela necessita de uma ferramenta para viver aqui nessa terra. E qual é a ferramenta que nós temos? É o nosso corpo, para que o nosso eu maior, nosso ser maior, ele possa se manifestar. Bom, e dentro dessa manifestação do meu ser maior, existem vários sistemas que eu chamo ecossistema, né? Sistemas como... Gente, esperem um pouquinho só que eu vou ligar aqui a luz, só um pouquinho. Cheguei. Tá meio escuro. Então, na verdade, desculpa esse download. Então, na verdade, existe o que eu chamo de um ecossistema que nos rodeia. Esse ecossistema está relacionado ao quê? À nossa família, à sociedade que nós vivemos, mas também está muito relacionado ao nosso ser maior, ao nosso corpo, ao templo sagrado, que é o nosso corpo. Bom, só que a nossa existência, não necessariamente, ela tem que ser o tempo todo aos trancos e barrancos, né? Eu falo, embora as dificuldades elas possam existir. Gente, as perguntas que vocês tiverem, eu não vou poder responder todas. Então, o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar algumas perguntas e vou responder no Instagram e na página do meu Face, que é Pais Juntos e Antenados, tá certo? Então, o que acontece? Pensando nisso, ou seja, hoje é a base para tudo que eu vou falar lá na frente, tá certo? Então, hoje eu vou falar sobre a importância dos 1000 dias da vida de um ser humano, da vida dos nossos filhos e a importância que foi os 1000 dias das nossas vidas.
E é muito interessante que lá atrás a medicina, e graças a Deus que eu amo essa medicina, ela vai crescendo, né? Ela vai aprendendo, ela vai crescendo junto com o ser humano. E o que acontece na nossa época, não existia ainda, né, esses estudos, e muitas das oportunidades nós não tivemos, mas os nossos filhos hoje poderão ter. E essas oportunidades, ou seja, o que a gente chama a janela das oportunidades, ou a janela da oportunidade, o das ou da, na verdade se refere a quê? A oportunidade de eu ter um corpo equilibrado, a oportunidade de eu ter uma mente equilibrada, um pensamento equilibrado, uma convivência familiar equilibrada, uma convivência social equilibrada, a oportunidade de um trabalho posteriormente equilibrado, a oportunidade de um casamento mais equilibrado. Isso quer dizer sem problemas? Não. A minha capacidade física de cada época da minha existência, eu passar as minhas dificuldades. E elas começam já desde a vida intrauterina. Ou seja, quando o bebê está na vida intrauterina, ele também passa por alguns pontos do que a gente chama de estresse. Existe o bom estresse e existe o estresse prejudicial. Então, nós passamos por estresse a nível da vida intrauterina. O que quer dizer, então, esses 1000 dias? Esses 1000 dias correspondem ao tempo de gestação, que são 270 dias, se a gestação, mais ou menos, se a gestação ela ocorre desde o seu início até a termo. Com o advento maior das cesáreas, então esses 270 dias ele não é batido no martelo, né? Mesmo quando vem o parto normal, por exemplo, quando às vezes o neném nasce um pouquinho antes de 40 semanas, um pouco antes de 38 ou 39 semanas, mas quando o parto é normal, quando o neném deu sinal, é agora, aquele coração, aquele pulmão, aquele sistema neurológico já está preparado para sair. Mas com o advento da cesárea, então esses 270, ele não é batidão no martelo, e às vezes vem o parto prematuro também, né? Então são 270 dias da gestação, 365 dias do primeiro ano e 365 dias do segundo ano. Então é da vida intrauterina até os 2 anos. Gente, este período é de uma importância tão grande, mas tão grande na vida dos filhos de vocês. Mas olha só, não é só na vida dos filhos, não, na vida de vocês também. O que acontece? Vamos pensar, o que é o mundo ideal? O mundo ideal é a mulher se preparar para a gestação. Esse é o mundo ideal. Mas normalmente não é assim na maioria das vezes na nossa vida. Então, como é importante, primeira coisa, o cuidado que a mulher que pensa em engravidar deve ter. Fundamental. Porque aquilo que ela tem, ela vai passar para aquele ser que está vindo. E olha só, estudos estão mostrando que não é só a mãe que participa exclusivamente com a programação metabólica desse ser. O pai também, a dieta do pai, os hábitos do pai, os antecedentes familiares do pai. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na vida intrauterina, nessa programação, e quando o neném nasce, eles precisam do equilíbrio de vocês. E dentro do equilíbrio de vocês, eu sempre falo que nós temos alguns alimentos. O alimento do pensamento, o alimento do sentimento, isso eu vou falar constantemente. Alimento do pensamento, alimento do sentimento, alimento do que se come, alimento do que se vive. Isso é que faz a nossa história. Isso é que nos traz ou não a depressão, isso é que nos traz ou não a crença do que somos, isso é que nos traz ou não déficit de atenção e hiperatividade, isso é que nos traz ou não a programação metabólica do aumento de um colesterol, de uma hipertensão. Olha só a importância que é.
quando se tem um ser dentro de si. Então, esses 1000 dias que começa dentro da vida intrauterina, e olha só, estudos mostram que a alimentação do pai leva uma programação metabólica até a 3ª geração do filho dele e da mãe também. Então, é porque meu filho tem aos 7 anos, aos 3 anos, aos 5 anos, meu filho tem colesterol, porque a minha mãe tinha. Ou seja, será que essa criança, ela nasceu para ter, que a gente chama de epidemia, ela nasceu para ter dificuldade de aprendizado, ela nasceu para ter alguma doença? Logicamente que é o que eu acabei de falar. O que a gente hoje tem, o que eu tenho de programação, o meu neto também vai ter, ou seja, isso vai passando. Então, como que hoje vocês pais, quem estiver gestante ou não, quem estiver o filho que nasceu até 2, 3 anos, hoje isso é fundamental, tá certo? Bom, quando a criança está dentro da vida intrauterina, imagine vocês que a partir da 4ª semana, ele já começa a produção do sistema neurológico. Ou seja, o meu ser, ele precisa de um sistema neurológico adequado para que ele viva uma vida dentro do possível adequada. Qual a importância então desses 1000 dias em relação? Por que eu quero falar sobre isso? Porque na importância desses 1000 dias da criança, tem 3 fatores. Primeiro, até 2 anos, a formação e a maturação do sistema neurológico é importantíssimo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a formação da microbiota do ser humano, que vai até o 3º ano. E o terceiro ponto, é nesse momento, a partir da vida intrauterina, que a criança vai começar a ter preferências por paladar doce, salgado. Ou seja, e aí o neném nasce a depender da família, os hábitos alimentares. E esses 3 pontos, gente, é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, tem pessoas que, digamos, é um exemplo, tem depressão. Então vamos dar antidepressivo. O que é o antidepressivo? Ele é uma medicação que vai ajudar você a trabalhar melhor a serotonina, que é um dos principais neurotransmissores que nós temos. Mas como eu poderia prevenir, ou se não poderia prevenir, como eu posso trabalhar esse meu cérebro, como é que eu posso dar um gás para esse cérebro, para que eu, através das condutas que eu preciso ter para uma depressão, eu possa melhorar rapidamente. Que suporte eu posso dar para esse cérebro, para esse corpo, entende? A importância disso. Então, nesses 1000 dias, primeiro ponto, vamos para o desenvolvimento do sistema neurológico, para vocês terem uma ideia. A partir da 4ª semana, quem souber que está grávida ou não sabe que está grávida, os neurônios já estão se formando. Então, e para que esse corpo se forme, ele vai precisar de nutrientes adequados, para que ele comece a ter suporte nutricional para que se forme os órgãos desse bebê, para que se forme coração, rim. Mas, gente, que é importante para que esse sistema neurológico é fundamental para o desenvolvimento de nós, seres humanos. Então, para vocês terem uma ideia, que eu anotei, olha só, para vocês terem uma ideia, o cérebro, ele cresce no primeiro ano de vida 175%, a percentagem, imaginem vocês, 175%. Da hora que aquelas células elas estão começando a se multiplicar, quando se junta, né, o óvulo e o espermatozoide, e é uma multiplicação tão rápida. Ou seja, e ali o sistema neurológico começa, os neurônios começam, o cérebro começa a se formar. Ou seja, aquilo que for de informação da mãe, sentimento, nutrientes, qualidade de neurônio se formando, olha a importância disso.
Lembra que eu falei, o primeiro ponto desses 1000 dias é o desenvolvimento do sistema neurológico dessa criança. Então, olha, no primeiro ano, 175%. No segundo ano, gente, imagine, ele cresce 18%. Olha, gente, olha a importância que é a alimentação dessa mãe, a importância que são os hábitos, a importância que tem os hábitos dessa mãe, do que sente, do que pensa, do que come, principalmente. Imagine vocês, até as mães perguntam, doutora, eu estou amamentando, eu posso pintar o cabelo? Não. Hoje a gente já sabe dos disruptores, que a gente chama, do que desequilibra o nosso corpo. Ou seja, a gente vive hoje, posso dizer, em um mundo praticamente contaminado, quando a gente põe um batom, quando a gente pinta a unha, né? Então, quando esse neném, quando a gente põe alimentos em plásticos, então esse neném que está se formando, ele precisa de um cuidado especial, ou seja, ele precisa de um meio que o estresse não seja tão grande, ou seja, que esse cortisol dessa mãe não esteja tão lá em cima. Através de quê? Pode através do estresse, através de choques emocionais, através dos próprios sentimentos maternos, através do que a mãe come, ou seja, como é que está esse estresse dentro da vida intrauterina na formação desse sistema neurológico. E aí, depois do segundo ano, 18%, até a idade adulta, ele vai crescer 21%. Então, olha a importância que é o período da gestação, esses 270 dias da gestação, tá certo? Aí, quando ele chega aos 4 anos, ele tem 85%, olha, aos 85% ele já tem da formação do cérebro dele. Pois bem, gente, quem tiver alguma dúvida, se eu puder responder uma ou duas perguntas, eu vou responder, para que dê tempo eu falar, porque dá uma hora cai, né, o Instagram, e eu falo bastante. Bom, aí o que é que acontece? Durante esse tempo de desenvolvimento da vida intrauterina até os 4 anos, eu não sei se vocês já ouviram falar nas ondas delta, teta, beta, quando você está relaxando, você entra na zona delta, que o seu cérebro tá mais calmo, a frequência de onda cerebral está mais calma. Não é assim que a gente faz quando a gente tem uma vida corrida e de repente a gente vai fazer uma meditação. O que é que diz? A gente tem que relaxar. A criança, gente, ela vive nessa fase da zona delta. O que quer dizer isso? O que a criança vê, ela nasceu, o que ela vê, é bebezinho, o cérebro dela, aqueles neurôniozinhos tudo novinho, aqueles neurônios que não estão forrado pela barrinha de mielina, o neurônio ele vai desenvolvendo de acordo de como ele vai sendo utilizado, tá certo? Ou seja, a gente nasce com milhões de neurônios, mas não fica com esses milhões, ou seja, o nosso corpo ele é perfeito. Qual é a linha, qual é o campo maior desse cérebro que está sendo utilizado esses neurônios, então esses sobrevivem, eles vivem, e aqueles que não são utilizados, eles morrem, porque o nosso corpo faz a seleção, ele faz a própria seleção. Bom, então, quais são os neurônios que este cérebro dessa criança está sendo mais utilizado? O neurônio que vai produzir mais tranquilidade, é um neurônio que a criança vai sentir mais segurança, vai desenvolvendo sentimentos de mais-valia, sentimentos de segurança, sentimentos de aceitação, ou ele já começa com estresse intrauterino, seja ele qual for, de uma alimentação inadequada, de um pensamento inadequado, de doença materna, ou seja, existem vários motivos para se ter, né, esse estresse intrauterino. Então vejam, gente, a importância desses 1000 dias. Aí o neném nasceu, pois bem, o que é que acontece? O neném está em um lar que ele não vê
ainda tão bem, porque o nosso sistema neurológico vai amadurecendo gradativamente, mas aí vocês pensam que a criança não capta, e a criança capta. Então eles têm o que a gente chama ondas delta. Então nessa fase o bebê, gente, é uma esponja. O neném vai captando, então ele vai tendo como verdadeiro aquilo que ele vê. O bebê, ele aprende pelo que ele vê, o bebê não aprende só pelo que ele ouve. Você chega para uma criança de 3 anos e diz assim: meu amor, você tem que comer legumes e verduras, mas aí porque você é criança, você é novinho, você não pode, mas aí a família tem uma alimentação desequilibrada. Ele vai pelo que ele vê. Por quê? Porque exemplo de criança é pai e mãe. Então, olha a importância desses 1000 dias a partir desse desenvolvimento neurológico do neném. Tá certo? Dentro da vida intrauterina, para vocês terem uma ideia, o que mais desenvolve precocemente é o paladar. É quando a criança começa a ter contato com o doce, com o salgado, com o azedo, através da alimentação da mãe. E quantas vezes eu ouço assim no consultório: doutor, eu adoro brócolis. E aí quando o neném começa os primeiros alimentos, o bebê adora brócolis. E é muito engraçado isso, né? Isso é verdadeiro. Ou seja, ele começa a ter o paladar a partir da alimentação da mãe. Percebe? Então o neném começa com as ondas delta. E isso Deus é sábio muito nisso. Então com essas ondas deltas, o que é que acontece? A criança, ela vai olhando, ela vai observando, e ela vai, cada ser humano é cada ser humano, a criança vai interpretando da forma dele. Olha a importância que é esses 1000 dias, entendeu? E volto a dizer, não é só com o que a mãe come, é com o que o padrão da família come, o padrão da família pensa e o padrão da família age. Olha a importância desse sistema neurológico, ou seja, esse ser que eu trouxe ao mundo, este ser vai levar parte de mim, parte da escola, parte do pai, parte da avó, ou seja, então qual é a melhor forma que eu posso conduzir esse ser? Sabe por quê? Porque na hora que vocês dizem assim para mim, eu não sei o que fazer, vou dar um exemplo, eu faço mentoria para pais. A depender da idade a gente faz só com os pais, e a depender da idade a gente faz com os pais e a criança. Pois bem, um exemplo, a birra. A gente vê hoje falar muito em birra, faz parte da evolução do ser humano, mas quantas vezes há uma dificuldade dos pais controlarem isso? Bom, para que essa criança tenha o aprendizado neuroemocional mais adequado, ela precisa ter um intestino funcionando direito, que eu já vou falar daqui a pouco sobre isso. Ela precisa ter exemplos no qual, ou seja, não é a gente como pai e mãe gritar e aí espera que a criança não grite e tenha uma educação e tenha fineza e tenha um bom trato. Não. Ou seja, existem etapas do desenvolvimento, mas para que essa criança passe a fase da birra adequada, para que essa criança tenham neurotransmissores adequados para passar das compras no mercado, de elaborar, Larissa, é importante isso. Vou falar sobre isso, importante. Então, na verdade, o que acontece essa criança, ela precisa vivenciar, essa criança precisa ter um equilíbrio no amor seguro, mais firme, na alimentação equilibrada, no exemplo de pais, para quê? Para que elas passem a fase da birra adequadamente, para que elas passem a fase de tirar fralda adequadamente, para que elas passem a fase de sofrer bullying na escola adequadamente. Ou seja, se não se der um suporte adequado para este cérebro, para este corpo, vai passar, mas a duras penas. Entende? Como nós, adultos, hoje passamos coisas com algumas dificuldades. Por quê? Porque nós lá atrás não tivemos essa programação metabólica mais adequada. Por quê? Porque antes não existia, não se sabia. E volto a dizer, a medicina é fabulosa nesse ponto. Aí quando a criança, do nascimento, né, sabidamente, do nascimento até 2 anos, a criança tem essas ondas delta. Depois de 2 a 6 anos, ele vai começar a ter as ondas teta.
Nas ondas tetas, elas são mais rápidas, a criança ela começa a perceber de uma forma diferente, ela começa a ter a capacidade dela de interpretação, digamos que mais apurada, mas mesmo assim essas ondas ainda são ondas nas quais a criança, o cérebro dela suga exemplos. A criança não vai só pelo blá blá blá, a criança vai pelo exemplo, gente. Então, para que eu eduque, antes de qualquer coisa, eu tenho que me educar. Olha que interessante. E o aprender no dia a dia, eu sempre digo, não me canso de aprender. O aprender é maravilhoso. O aprender é maravilhoso. A gente vai crescendo, gente, gradativamente. E isso é muito bonito. E assim, o crescer e o desabrochar das crianças dá trabalho? Dá. Mas o que é que não dá trabalho? Falem para mim. E veja, aqui a gente tem uma ideia ruim de trabalho, né? Ai, chegou segunda-feira, é trabalho. Sim, graças a Deus que é trabalho. Ai, meu Deus, filho dá trabalho. Ótimo. Foram os filhos que eu trouxe, foram os filhos que o universo, que Deus, que essa força maior, cada um tem a sua visão, trouxe para cada um de vocês. E isso requer, gente, responsabilidade. Requer responsabilidade. E também a palavra responsabilidade, ela tem um peso, mas que peso é esse? Eu digo que hoje, com a minha maturidade, eu digo que a responsabilidade, ela tem um peso de ouro. Não é um peso ruim, mas é um peso de ouro, sabe por quê? Porque quando a gente se torna responsável por nós, pela vida, pelos filhos, a gente se engrandece. Então, que tal mudar essa visão do trabalho de educar, da responsabilidade? Nós temos responsabilidades conosco mesmo, nós temos responsabilidade com os nossos pais que são idosos hoje, nós temos responsabilidade com os nossos amigos. Tem até isso eu sempre digo, tem até no livro Pequeno Príncipe, tu te tornas responsável por aquilo que conquistas, né? Então olha a importância dessa dieta dos 1000 dias ou seja, não é só dieta, né? A importância desses 1000 dias na vida de um ser humano. Bom, e aí tem uma outra coisa. Os neurônios, eles se formam. Isso eu estou falando da importância dos 1000 dias, por enquanto, sobre desenvolvimento neurológico do neném, do cérebro e dos neurônios. E aí o que é que acontece? Os neurônios, eles se formam, mas tudo bem, eles têm uma função primordial, que é a gente viver, a gente andar, a gente falar, a gente respirar, a gente comer, a gente engolir, a gente pensar, nos tornarmos capacitados na vida, né? E aí o que é que acontece? Começa a se fazer as ligações entre os neurônios, tá certo? Começa a se fazer as ligações. Para quê? Para que esses neurônios, eles comecem a desenvolver a sua função, tá certo? Mas como é que um neurônio ele vai desenvolver adequadamente se ele não tiver uma dieta equilibrada? Ou seja, qual é o músculo que eu estou desenvolvendo? Eu estou falando de forma figurada. Qual é o músculo que eu estou desenvolvendo em relação ao desenvolvimento do meu filho, digamos? É o músculo do amor, é o músculo da alegria. Isso é figurado para que vocês entendam. É da confiança, é da esperança. Qual é o neurônio, qual é a maior parte dos neurônios que eu estou ajudando no desenvolvimento desse meu filho? Pasmem vocês, é aquele que está mais desenvolvido em vocês. É a esperança, é a confiança, é a paciência, é o cuidado com o próprio corpo que vocês têm, com a própria alimentação, com o que vocês sentem, com o que vocês pensam. Lembra que eu falei que eles são uma esponjinha? Olha a importância disso. Então, os 1000 dias, parte neurológica. Agora vamos para a parte da formação da microbiota, né? É a segunda coisa importante, ou seja, a microbiota, ou seja, são micro-organismos que fazem parte do nosso intestino
E elas são responsáveis pela produção ou não de vitaminas, pela metabolização de alimentos, sim, porque o nosso intestino, ele é povoado por trilhões de micro-organismos, mas não são só os que prejudicam. Eu estava lendo um artigo ontem, até mesmo para falar hoje na nossa live, eu estava lendo um artigo que está caindo por terra a teoria de que o útero ele é completamente estéril. Hoje já se sabe que não, ou seja, o bebê ele já forma a própria microbiota dele já na vida intrauterina, tá certo? Através do líquido amniótico. Mas isso vem de quem? Da mãe. Então, a microbiota do neném é um pouco semelhante à microbiota da mãe. A microbiota da mãe vai depender de quê? Dos hábitos que ela tem, do que pensa, do que come, do que sente. Olha, gente, que interessante. Olha, isso é uma riqueza muito grande, mas isso requer o quê? Um cuidado muito grande. Então, esses 1000 dias, a microbiota do ser humano, ela vai se formar até os 3 anos. Então, olha a importância que é da vida do filho de vocês, da vida intrauterina até os 2 anos. Olha a importância. Então, a microbiota, ela é formada por esses micro-organismos e que a gente precisa. E a formação dessa microbiota, ela vai depender, primeiro, da forma de nascimento. Já se sabe que o parto cesáreo tem um tipo X de bactéria, e o normal é outro tipo de bactéria. Benéfico mais é o parto normal, mas veja, o parto tem muito a ver com várias situações. A escolha, cesárea ou não, isso aqui não vai ser dessa live, tá certo? Que aqui eu não falo de medicina, eu só estou aqui explicando sobre a microbiota. Ou seja, primeiro, o tipo de parto. Segundo, o tipo de alimentação da família. O país que a criança nasceu, que cada um nasceu, porque veja, porque a depender do país existem hábitos e hábitos alimentares, hábitos religiosos. Gente, tudo isso é importante na vida de um ser humano, tá certo? Então, e ela é formada no ser humano até os 3 anos de vida. E eu não sei se vocês já ouviram falar a correlação que existe entre o intestino e o cérebro. Ou seja, hoje já se fala até que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E a quantidade de neurônios que existe no intestino é quase igual à quantidade de neurônios que existe no cérebro. Hoje já se sabe que a formação principalmente da serotonina é mais no intestino. E veja, não existe só um tipo de serotonina. A serotonina ela tem uma importância muito grande no nosso corpo. No movimento do intestino é um X tipo de serotonina. O que vai dar bem-estar é outro tipo de serotonina. O que age a nível do sistema imunológico é outro tipo de serotonina. Vocês já ouviram falar que estresse, tensão, baixou minha imunidade e nasceu herpes. É verdadeiro isso. Meu filho tem uma imunidade muito baixa, por exemplo. Eu ouço muito no consultório. Meu filho está com problema de imunidade. Não é problema de imunidade. Isso, gente, quando não tem doença. Eu estou falando aqui sem doença, tá certo? Eu trabalho muito a prevenção. Então, por que é que crianças, quando estão nas escolas, em creche, adoecem mais rápido? Pela imaturidade. Não é problema de imunidade. Agora, a imunidade, existe sim uma interferência da alimentação, existe uma interferência da emoção. Logicamente, existe uma interferência do ambiente que essa criança vive, existe uma interferência de como essa criança está aprendendo a ver a vida, com segurança, sem segurança, com alimentos que dão trofismo, dão a essas células do intestino força, para que elas, e uma capacitação para que elas desenvolvam cada uma a sua função. Ou seja, a alimentação interfere muito nisso. Então, a microbiota ela é formada até 3 anos, a maior parte dela. Agora, o que é microbioma? É a microbiota, que são essas bactérias, e como elas agem em nós, dentro da célula, com a parte genética da bactéria. Como é que elas fazem na nossa célula?
elas tonificam essas células ou elas interferem no metabolismo dessas células, ou seja, daquilo que eu como, vamos o mais prático, daquilo que eu dou para o meu filho, esse intestino, ele está equilibrado ou está desequilibrado? Então, quando vocês vão no nutricionista, quando vocês vão no pediatra de vocês, e que aí diz assim, olha, evite alimentos que tenham muito açúcar, evite alimentos que tenham muita gordura, evitem alimentos que tenham corantes, conservantes e aditivantes. Ai, doutora, não pode nada? E aí existe uma ideia muito interessante, né? Muito interessante, que isso eu percebo, isso deve ser milenar, centenário, não sei. Toda criança tem que ter uma balinha, tadinha, toda criança tem que ter um sorvetinho, tadinho, toda criança tem que ter um docinho, tadinho. Veja, é que nunca vai comer um docinho ou chupar uma balinha, não. Qual é a época? Tudo tem seu tempo. O nosso corpo, ele vai amadurecendo gradativamente, percebe? Então, a importância que é a formação da microbiota dessa criança, né? E aí, pasma, parte já tem daquilo que nós, mães, passamos para ela. Então, hoje dizem assim, olha, é moda hoje, tudo é alergia ao trigo, tudo é alergia ao leite. Gente, não é que tudo é que realmente, a depender do tipo de alimento, como esse alimento é processado, está se percebendo que existe uma mutação dentro desse alimento. Ou seja, que se fosse um alimento que viesse direto da terra, não provocaria alguns danos a nível do nosso intestino. Mas precisa se produzir em grande quantidade, a população da terra está imensa, ou seja, a modificação genética desses alimentos, o que se coloca em alguns alimentos, isso realmente lesa o intestino, lesa a célula. Então, o intestino ele começa a ficar inflamado. Esse intestino inflama, aí sabe o que acontece? Produz menos serotonina. E sabe o que acontece? Aí quando chega na hora da birra, a criança não tem a substrato adequado para passar a fase da birra adequada. Aí a criança, quando chega aos 7, 8 anos, tem dificuldade de aprendizado. Sabe por que isso acontece? Olha que interessante. O cérebro ele vai amadurecendo gradativamente. Então ele amadurece primeiro a região posterior, é a região da respiração, é a região do sono, da sobrevivência. Posteriormente é que ele vai amadurecendo até essa região aqui frontal. Lembra o que eu falei? Que o cérebro ele cresce 175% do que ele vai ser, ele cresce até 1 ano. Ele cresce, mas ele vai amadurecendo gradativamente. O que é esse amadurecer? Esse amadurecer é ir forrando esses neurônios com uma gordurinha chamada bainha de mielina. Então ele vai amadurecendo gradativamente, mas quando chega, essa criança não tem nutriente adequado, essa criança não dorme adequadamente, aí é uma casa que não tem hora para dormir, é uma casa que não tem hora para comer, é uma casa que não tem qualidade de comida, é uma casa que as pessoas brigam, as pessoas desequilibram e o cérebro do neném está se formando. Olha só, aquela onda que eu te falei, lembra? Delta, teta, que a criança é uma onda mais lenta, que a criança vai observando e a criança vai sugando, a criança vai, uma esponja aprendendo. Quando chega lá na frente, aí diz assim, mas você já tem 7 anos, você devia não sei o quê, mas você é muito preguiçoso, mas você não quer estudar, mas que suporte teve esse cérebro desde a vida intrauterina? Que suporte teve esse intestino desde a vida intrauterina? Para dormir, para aprender, para passar em cada etapa da vida, existem as dificuldades da criança, entendeu? Vai aprender? Vai. Mas qual o preço que essa criança vai ter? E qual o preço que vocês vão pagar para isso? Percebe? A outra coisa que tem importância nesse 1000 dias da vida de uma criança, aí a terceira coisa, o aprendizado do paladar e o aprendizado da qualidade dos alimentos.
é muito engraçado, né? Quando eu estou no consultório assim, doutora, ele já tem 1 ano, pode comer de tudo? Aí eu digo, o que é de tudo? Eu disse, olha, isso não existe, né? Essa classificação em livro não existe, mas eu digo, olha, até 1 ano eu digo que o neném é assim, pequeno, médio e grande. Quando ele faz 1 ano, ele é um bebê grande, entende? Mas ele não é adulto. Lembra que eu falei que os 1000 dias correspondiam ao tempo, os 270 dias da gestação, mais 360 dias do primeiro ano, mais 360 dias do segundo ano? O bebê, até o segundo ano, ele tem uma velocidade de crescimento muito rápida. Ele come muito. Então, vocês vão percebendo de que a cada 3, 4 meses, eles vão apresentando comportamentos diferentes. E aí eles vão obrigada, Lindy. Eles vão modificando. Eles não olhavam, olhinho fechadinho, de repente ele ri, ele olha, de repente ele vê, veja. Os 5 sentidos, eles vão amadurecendo gradativamente. O neném não já nasce sentado e segurando o pescoço. Ele precisa desse sistema neurológico para segurar o pescoço primeiro. Depois ele segura o tórax. Depois ele senta com apoio. Depois ele senta sem apoio. E depois aí ele vira. E depois ele fica de 4 para depois engatinhar. Percebam como é lindo essa evolução. Aí antes o neném só dormia, mamava. E eu sempre digo, bebê não é mama e dorme. Gente, bebê não é bonequinho, nem bonequinha. Ou seja, cada um tem a sua personalidade. Ah, meu filho não dorme. Ah, o meu filho, o filho da minha amiga dorme tanto tempo. Gente, nunca, não comparem nunca o filho de vocês. Cada serzinho tem a sua adaptação à nova vida, à saída da vida intrauterina. Ou seja, existe esse tempo de adaptação dessa criança. Perceberam? Então, gente, é isso que eu quero falar em relação aos 1000 dias, a importância que é, mas para que o filho de vocês tenham, vocês precisam primeiro ter. Eu quero falar aqui um adendo da importância do aleitamento materno, também não é um tema de hoje, mas durante esse tempo, a formação do paladar, a maturação do sistema imunológico, o vínculo, né? O aumento do vínculo da mãe e do filho. Mas aí por algum motivo não conseguiu amamentar, isso não quer dizer que o filho de vocês não vai ter um desenvolvimento, não quer dizer, mas sabidamente as crianças que amamentam ao seio, estudos mostram que lá na frente, na vida profissional, são pessoas que têm um desenvolvimento melhor. E por que isso? Pela qualidade que é o leite materno, ou seja, proteínas semelhantes, né? Ser humano. Mas não pode amamentar. Os leites, assim, que sejam leites maternizados, acompanhem com os pediatras de vocês. E essa orientação que eu dei hoje é para que vocês percebam, quando eu for falar o próximo tema, vamos falar sobre a criança que tem dificuldade de convivência, a criança que tem dificuldade na escola, a criança que eu tenho dificuldade no comportamento. Ou seja, tudo tem uma base. E hoje eu passei para vocês a importância desses 1000 dias, que até os 2 anos, que está relacionado, primeiro, a alimentação do pai e da mãe. Não programei a gestação, o neném veio. Quando vocês já sabem da gestação, esse sistema neurológico já está se formando. Então, gente, mudem o hábito alimentar de vocês. E independente até, né, só dos filhos, não, para vocês mesmos. Para que vocês tenham uma vida saudável, para que vocês tenham mais dinamismo e pasmem, para que vocês tenham a capacitação no trabalho mesmo, de ter novas ideias. Olha, que maravilha que é. É um trabalho assim, todos nós temos um cansaço no final do dia, mas que seja o cansaço do final do dia. E se a vida pede para que eu dê um pouco mais, que esse meu corpo, ele tenha uma capacidade de dar um pouco mais, que essa minha mente, esse meu cérebro tenha a capacidade de dar um pouco mais, para que eu tenha mais resiliência no processo educacional dos meus filhos.
Hoje o índice de criança que tem aumento de colesterol é porque tinha que ter, não era às vezes que tinha que ter, herdou erro metabólico de pai e mãe, herdou pelo erro do padrão alimentar, entendeu? Herdou, é uma criança que nasceu, vontade de te guardar num potinho. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Tá certo? Ou seja, antes de vocês darem, gente, para o filho de vocês, vocês se deem. Eu vou falar aqui algo para vocês muito importante. Esse tempo que eu passei afastada, acredite vocês que eu dei muito para mim, para que eu pudesse dar para vocês. E eu dei para mim saúde, em todo o aprendizado que eu passei, eu dei para mim saúde, eu dei para mim conhecimento, ou seja, o conhecimento, ele é libertador. Então, em cada momento, assim, esse tempo, eu necessitei para que eu tivesse mais conteúdo, mas antes de dar para vocês, eu preciso dar para mim. Eu preciso ser um exemplo para vocês, porque imagina, se eu oriento e faço diferente, né? E isso nós somos adultos. Imagina essas crianças que estão vindo para a vida. Gente, a vida está exigindo muito isso. Percebam hoje como a vida está. Os jovens hoje não estão tolerando as frustrações. E volto a dizer, gente, aqui não tem julgamento. Tudo que eu falar, olhem só o que acontece. Quais são os motivos? Cada família tem o seu motivo, cada ser humano tem o seu motivo, tem as suas dificuldades. Então, vamos trilhar o caminho necessário para a prevenção e o caminho necessário para a resolução. Isso é que é importante, tá certo? Então, nunca vai ser aqui, vocês nunca vão ver assim o julgamento, mas vou ver sim orientação, vou estar ao lado de vocês. E percebam a importância que é esse olhar. E para que vocês vejam isso, é necessário o estar presente, o estar centrado. Centrado em quê? Centrado na família de vocês, centrado em vocês, até arrepia. E centrado no filho de vocês. Volto a dizer, todo trabalho, ele tem seu valor. Se é o trabalho na casa, veja o que é que a gente fala automaticamente. Nós falamos assim, o lixeiro tem seu valor, se não fosse ele a cidade é a sua. Não é isso que a gente fala. Mas quando chega na hora de a gente trabalhar, estou cansada desse trabalho. Aí na hora que vai educar, dá trabalho, mas dá trabalho. Tudo é trabalho. O nosso corpo, olha, eu assim parada e vocês aí me assistindo, o corpo está trabalhando. Imaginem vocês, nesse momento, se o coração de vocês dissesse assim, olha, vocês têm um filho, vocês têm marido, vocês estão felizes. Aí de repente, você tem um filho que está doente, ou tem uma mãe que está doente, e precisam de você. Aí seu coração resolve e diz assim, eu estou cansado, dá trabalho. Pum, para. Vocês vão. E aí, quem precisa de vocês? O filho que precisa, o marido que tanto ama, que precisa, ou a esposa que tanto ama. Vocês percebem que o trabalho tem seu valor? E que o nosso corpo também cansa de não ser respeitado, o nosso corpo também cansa de trabalhar no limite. Ou seja, se eu como errado, se eu sou destrambelhado no que eu penso, no que eu sinto, não é? O que é que acontece? O nosso corpo tem um trabalho exacerbado e é tão automático que a gente não percebe, tá certo? Então pensem nisso. Ou seja, o trabalho é uma lei universal. A lei do trabalho, a lei do amor, a lei de ação e reação. Existem várias leis universais. Esse é um ponto. E imagine se hoje a gente chegasse para Deus, aí Deus dissesse assim, eu estou muito cansada. Digamos que cada um aí tem um problema. Eu tenho um, que eu pedi a Deus ajuda. Aí Deus diz assim, eu estou muito cansada, tive muito trabalho. Ou no momento que o universo nos dá a chance, cada dia, cada amanhecer, de fazer, refazer, acontecer. Aí imagine se o universo dissesse assim, olha, que amanhã a gente não tem essa oportunidade, porque dá trabalho. Gente, dá trabalho, dá. Mas vamos modificar essa visão em relação ao trabalho, seja ele qual for.
O trabalho de educar, paciência. Como diz uma orientadora minha, Márcia Belmiro, é assim, o rebento tá aí. Paciência. Esse é o trabalho. Então, vamos juntos, caminhando. Estou aqui para caminhar junto com vocês e lembrem-se sempre disso. A importância que é esses 1000 dias, da vida intrauterina até os 2 anos, frente à alimentação, frente a tudo que vocês usam no próprio corpo, quando está amamentando, quando está com os bebês, tá certo? E se existir dúvidas, eu vou ver e vou responder em forma de pequenos vídeos. Quero agradecer a todos vocês. Estou retornando essa minha nova caminhada, ou seja, com mais conteúdo, com mais aprendizado, e quero agradecer muito a atenção que todos vocês têm, a aceitação do meu trabalho. Aqueles que estão aqui, eu vi minha prima, a Eliane, Pauline, e assim, eu não vou falar a Mandele, eu não vou falar de todos, porque senão eu deixo de falar em alguns e vai dizer, a tia Jane não viu, a tia Jane não falou. Então, um beijo a todos, e daqui a 15 dias nós teremos mais uma live, tá certo, gente? Boa noite a todos vocês e sucesso, e lembre-se da importância, gente, que é os 1000 dias de vida, ó, até arrepia, na vida de vocês, na vida dos filhos de vocês. O que é que nós queremos? Nós queremos filhos equilibrados, nós queremos que quando a gente deixe essa terra, a gente deixe filhos capacitados. É isso que nós queremos. Quando vocês vão ver estudos que fazem da parte política, da parte científica, o que mais se pensa é prevenção de doenças crônicas, é prevenção de adolescentes em relação à depressão, é prevenção de doenças. Gente, e tudo está relacionado a isso que eu falei. O que você come, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. O filho de vocês vão copiar. Tá certo? Um beijo a todos e uma boa noite.